Então, aí está Jesus, o nosso governador planetário. Jesus, como nós vamos ver, o co-criador deste planeta bendito. Somente Deus pode criar. Jesus, o co-criador em plano maior, e nós, co-criadores em plano menor. Todos nós que aqui nos encontramos nesta terra bendita, fomos pelo Cristo convidados, fomos por ele chamados a dar a nossa contribuição. À medida em que nós evoluímos, à medida em que nós aprendemos, nós fazemos também avançar este planeta bendito. Chegará o dia em que todos nós possamos seguir a recomendação do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. Ele é a luz que nos ilumina, o pão que nos alimenta, que nos sustenta, a fonte inesgotável que sacia a nossa sede. Nós precisamos aprender a encontrar Jesus em tudo que está à nossa volta. E assim a nossa caminhada se tornará mais suave. A base aqui são os livros da codificação. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Kardec codificou a doutrina. Ele foi o espírito aqui encarnado, escolhido pelo Espírito de verdade, não menos do que Jesus, né? E assim, para preservar Kardec, ele usou esse pseudônimo de Espírito de verdade. Então, Kardec é o codificador da doutrina, mas a doutrina não é Kardec. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, que apresenta o mundo espiritual. Se nós temos um mundo espiritual, precisamos de leis que o regem. Essas leis e como se portar está no Livro dos Médiuns, lançado em 1861. Em 1864, a necessidade de falar do Evangelho, de falar do Cristo, de falar de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e mostrar a parte, então, da tríplice, né, desse tripé que é a doutrina, religião, ciência e filosofia. Então, em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vem o Céu e o Inferno, um ano depois, que vem aí exatamente jogar, não por terra, mas vem esclarecer a doutrina dos anjos e do demônio. O que significa esses anjos, essas criaturas aladas? O que é o demônio para todos nós? Está lá no Céu e no Inferno, que vem exatamente cobrir aí, tirando esse misticismo, esses costumes que, em muitos casos, culturalmente, atrapalham a evolução da criatura. Segundo o Emmanuel, por exemplo, o Brasil tem aí quase 600 anos, ou 6 séculos de atraso devido a essa cultura da Igreja Romana, com todos os seus dogmas. E em 1868 ele lança a Gênese, aí que vem complementar todo o estudo. E da Gênese tem uma coisa que precisa ficar muito bem clara. A Gênese, até a sua 5ª edição, era o original. A partir do desencarne de Kardec, aquele que é o seu secretário, então, aí devido a ajustes comerciais e outros fatores, ele faz uns acréscimos e também retira algumas coisas do original. Então, a partir da 6ª edição da Gênese, tem parágrafos que foram suprimidos. Em alguns casos, um item quase todo, quando fala do corpo fluídico de Jesus, foi retirado. Mas, devido aí, depois de longa batalha em tribunais, já foi ressarcido e desde 2018 já temos aí a edição completa novamente. Aqui nós temos as chamadas obras complementares, onde também está aí nos auxiliando na montagem do nosso curso.
os livros do André Luiz. O Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, obras, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Entre o Céu e a Terra, Libertação, A Vida Continua, Sexo e Destino, Mecanismos da Mediunidade, Ação e Reação, Domínios, aí por aí vai. Em todo o curso, nós vamos fazer referência. Em alguns casos, nós não podemos colocar, porque senão ficaria muito grande. Nós vamos partir aí para 10, 12 slides. Então, quando nós nos abstermos de onde foi retirado, essa bibliografia será passada no final, mas sempre das obras espíritas, obras complementares, como nós vamos ver as demais, obras espíritas. Existem muitas obras espiritualistas. Existe um sem números de autores espiritualistas. Quem estuda a doutrina, aquele que se identifica como um espírita, precisa se ater às obras espíritas. Não que nós não podemos ler Violetas na Janela, ler Zíbia, ler o Robson Pinheiro, mas é preciso saber o contexto do que ali está, para poder saber a diferença. Leon Denis, que é o continuador. Se por acaso Kardec tivesse falhado na sua missão como codificador, Leon Denis seria o seu reserva imediato. É alguém que estava ali pronto, né, não para substituir, mas para realizar o trabalho que precisava. Se não fosse Leon Denis, seria exatamente Flammarion. Entre as obras de Leon Denis que nós vamos fazer uso, aqui estão Depois da Morte, No Invisível, o Joana d'Arc, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é quase uma síntese de todos os livros da codificação, O Grande Enigma, Cristianismo e Espiritismo, entre outros. Então, nós vamos nos apoiar nessas obras complementares. A referência do Evangelho, a referência bíblica para nós, a Bíblia de Jerusalém. Por que não as edições paulinas? Por que não a protestante? Por que não a luterana? Por que a não do Calvino? A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que foi escrita por pesquisadores e historiadores. Eles não estão ligados a nenhuma doutrina e a nenhuma denominação religiosa. Então, eles se fundamentam na ciência. As informações de rodapé contidas na Bíblia de Jerusalém, se para alguém dizer, eu estudei a Bíblia de Jerusalém, então você pode dizer, então você estudou uns 10 anos. Porque traz com muita clareza, inclusive na interpretação e nas diferenças do Evangelho. Então, a Bíblia de Jerusalém será a nossa referência. Aí alguns poderão dizer assim, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Até hoje, nós não temos conhecimento de que nenhum animal, nenhum símio ou nenhum outro escreveu qualquer livro que seja. A Bíblia é um livro escrito por homens inspirados e intuídos pelo plano superior para trazer esse código divino. Mas então ela não é a palavra de Deus? Não. Mas a Bíblia está errada, segundo o Espiritismo? Nós vamos ver isso. Também não. A Bíblia sempre foi mal interpretada. As religiões sempre usaram a Bíblia para manter a ignorância e principalmente como instrumento de dominação. A doutrina espírita, ela usa, sim, a parte religiosa, a parte do evangelho fala de moral. Todas as vezes em que na doutrina espírita se referir à moral, nós estamos falando do Cristo e os seus ensinamentos para todos nós. E aí está a colocação do Emmanuel. O Espiritismo
não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática o ensino dos espíritos. O verdadeiro espírita não é aquele que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será um bom espírita, desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Muitos de nós sempre falam: eu queria ser como Paulo de Tarso, mas poucos lembram que ele era um assassino, que ele foi um homicida. Eu gostaria muito de ser um espírita, mas eu queria ser como o Chico. Você suportaria as dores e os sofrimentos físicos que ele teve? Será que você está pronto para ter um instrutor espiritual como o Emmanuel, que você, com o olho sangrando, quer ficar repousando, e ele fala para você: ter 2 olhos na terra é um privilégio, levanta e vai trabalhar? Então, nós muitas vezes nos encantamos com o instrumento, mas nós nos esquecemos de que tem uma tarefa. Então, Jesus, a doutrina espírita aqui, ele não quer que nenhum de nós nos transformemos em santos ou em mártir, mas que nós nos tornemos criaturas melhores. Se nós já formos capazes de praticar a caridade, se nós já formos capazes de entender que sem perdão ninguém chega ao mundo espiritual em equilíbrio e harmonia, nós já vamos estar dando um grande passo na nossa caminhada. Algumas das... Alguém falou alguma coisa? Algumas das religiões, aqui é a visão da maioria das religiões, tá? Então, o objetivo do curso, o objetivo de buscar conhecimento e informação é exatamente aqui. As doutrinas falam o quê? Tem a criação do espírito ou da alma. Você nasce, já nasce com o pecado original. Aí você tem uma vida de relação na Terra. Você nasce, é batizado ou pagão, você tem adolescente, mocidade, madureza e vai embora. Aí você tem a morte do corpo físico. Quando você morre, você vai passar por um julgamento, que é essa análise da vida terrestre. Então, você vai passar nesse julgamento. Você foi uma pessoa boa? Sim. Então, você vai para o céu, seguindo a setinha aí. Não, não fui uma pessoa boa. Então, aí você foi muito ruim ou pouco ruim? Se você foi muito ruim, você vai para o inferno e vai ficar lá. São as chamadas penas eternas, que o livro Céu e Inferno explica muito bem. Mas se você não foi tão ruim assim, como algumas pessoas falam: eu não matei, não roubei ninguém, então eu fui só um pouco ruim. Então você vai para o purgatório e vai ficar lá. Você não foi nem bom para ir para o céu e nem foi tão ruim para ir para o inferno. Ou seja, o purgatório não vai ter lugar para todo mundo. Então, nós vamos ter que passar por uma seleção natural. A doutrina espírita, por outro lado, ela já fala que não. Tem a evolução do princípio inteligente. Então, quando Deus nos criou, o princípio espiritual, o princípio inteligente, que nós vamos ver lá do átomo e o arcanjo, no livro Deuteronômio, que é um dos livros que fazem parte do Pentateuco judaico, que, segundo muitos, foi escrito ali por Moisés, no livro do Deuteronômio tem uma colocação de Javé, o Deus, para Moisés, que fala assim: eu já os conhecia mesmo antes de os ter criado, e sei qual será a sua destinação. Então, desde aquele átomo, desde aquele cristal que está ali evoluindo, Deus já sabe que a nossa destinação é a esfera crística. Jesus... Você bateu aqui e saiu fora da tela. O que você fez aqui, Daniel? Jesus é a mais alta hierarquia que nós conhecemos. Então, é essa a nossa destinação.
Quando diz que nós somos criados por Deus, nós precisamos fugir, por quê? Muitos acreditam naquele Deus, o senhorzinho de barba branca, sentado nas nuvens. Não, esse é um Deus criado pelos homens. O Deus que nos criou a sua imagem e perfeição é o Deus que é a misericórdia, que é a justiça, que é a inteligência e que é a bondade. Ou seja, nós temos latentes em nós todas essas virtudes. Nós precisamos oferecer o campo fértil para que elas possam desenvolver. Alguns dirão assim: ah, mas o que seria esse princípio inteligente? A matéria também evolui, tá? Se vocês fizerem aqui, lembrarem do ensino fundamental, a pegarmos a tabela periódica, o primeiro dos elementos lá, o hidrogênio, tem um átomo. Se nós pegarmos, acho que é o lítio, que é o de 126, ele tem 126 átomos. Então, a matéria também evolui. Então, mesmo naquele estado do reino mineral, que para muitos é rústico, tem uma evolução. Por isso, a difícil compreensão do que é Deus. Aí nós chegamos na vida de relação na Terra, como lá. Chegamos na morte do corpo físico. Para nós espíritas, desencarne. Aí chegamos no plano espiritual. Não temos um julgamento, porque a nossa bagagem já chegou lá antes de nós. Então, os nossos atos e as nossas atitudes é que definem para onde nós vamos. Então, ninguém pode alegar surpresa que chegou lá e que o GPS mandou para o lugar errado. Quando chegamos lá, você necessita de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Você precisa reencarnar? Você ainda tem reparação? Você ainda precisa fazer reconciliação com a lei divina? Não. Então você continua no plano espiritual, evoluindo. Porque, diferentemente do que muitos espíritas apregoam, nós evoluímos sim no mundo espiritual. Quem leu O Missionários da Luz, lembra que no livro em que ele está orientando o André Luiz, aquela ali seria a sua última missão ligado ao planeta. Ele iria exatamente ascender a um mundo superior. Então, nós continuamos essa evolução e chegamos à construção eterna do conhecimento, da felicidade, auxiliando a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí nós já vamos estar naquela fase como Cristo, de já sermos co-criadores de mundos e de planetas. Se você precisa reencarnar, que é o que está aqui o sim, então você vai entrar num processo de planejamento. Nós vamos programar o nosso planejamento reencarnatório para as reparações e as faltas necessárias. E continuamos todo o ciclo. Não é demérito, não é aqui nenhuma humilhação. A encarnação é oportunidade bendita de aprendizado para todos nós. Então, se nós olharmos um quadro e o outro, nós vamos aqui nos localizar já de uma grande diferença das doutrinas orientadas a partir da Igreja Romana e da codificação com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857 por Kardec. Para Kardec, o Evangelho é o conjunto das máximas morais do Cristo, ou ainda, o ensino moral do Cristo. Esse Evangelho, que contém o ensino moral do Cristo, pode se constituir no terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam as suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas. A Bíblia, existem várias interpretações, existem várias traduções. O único que não dá para mudar na Bíblia é a moral do Cristo. O Cristo tem moral,
Quem tem moral não condena. Quem tem moral não reprime, educa. Jesus é o grande educador da humanidade. Humanidade ligada ao planeta, encarnados e desencarnados. Qual a diferença de educar e de ensinar? Para ensinar, basta que você tenha informação e conhecimento. Para educar, você precisa praticar aquilo que você está falando. Então, Jesus, ele corrigia, ele mostrava. Para uns, ele foi brando, para outros, ele foi extremamente disciplinador. No entanto, sem ser grosseiro, sem ser mal educado, mas falando a linguagem que cada um precisava. No seu evangelho, o Mestre Jesus nos colocou que ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas o que significa essa colocação? Na verdade, Jesus trouxe com o seu evangelho uma nova forma de encarar a relação com Deus, mostrando que a lei de amor, a lei maior, é aplicada no dia a dia na relação humana, societária e com a natureza. Por isso, o evangelho foi vivido pelo Cristo, exemplificado e não simplesmente escrito ou divulgado como um pensamento filosófico, esotérico ou místico. Quando Jesus diz ninguém chega ao Pai senão por mim, ele está mostrando que ele é o caminho. Caminho é diferente de estrada. Na estrada é larga, iluminada, sinalizada. O caminho é estreito. O caminho você só anda só. Você pode até andar em grupo, mas é numa chamada fila indiana. O caminho não tem como você andar lado a lado, porque a evolução é individual. Então, cada um, nós vivemos, somos seres gregários, nós precisamos de grupos, família, nós temos responsabilidade, nós temos compromissos pessoais, familiares, com a sociedade e com o planeta em que nós nos encontramos. Então, ninguém chega ao Pai se não for por mim, é se nós não constituirmos desses recursos e mecanismos, pensando principalmente no próximo. Não se ama ao próximo se não amar a Deus. Não pode amar a Deus quem não ama ao próximo. Então, o Evangelho não é para ficar aí sendo decorado. É Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Você compreendeu isso? Quer dizer que se eu estiver sozinho, então Jesus não vai estar comigo? Não, não é isso que ele quis dizer. É porque se você tiver duas ideias, duas ideias conflitantes, Jesus é o equilíbrio, Jesus é a harmonia, Jesus é a paz. O debate se faz necessário, mas discussão improfícua ou estéril que não leva a nada, não produz nada de gratificante para nenhum dos contendores. Na sua passagem terrena, Jesus mostrou o amor a Deus e ao próximo. É realizada nos atos da sua vida normal e não dentro de templos. Exemplificou isso em toda a sua trajetória, vivendo intensamente o amor e a caridade, a humildade, o perdão, a tolerância, a fraternidade, a paciência, a abnegação e a pregação do bem. Principalmente nos mostrando que isso era possível ao homem comum, aquele que estiver disposto a eliminar seus maus pendores e cultivar as qualidades e virtudes divinas que jazem adormecidos dentro de nós. Principal motivo da nossa reencarnação: reparação de débitos e imperfeições pretéritas e reconciliar com a lei divina. Nós não vamos reconciliar com o adversário. Mas está na Bíblia que é preciso reconciliar-se com seu adversário. O adversário não é o cônjuge, não é o filho, não é o cunhado, não é a sogra, não é o chefe. Reconcilia-se com seu adversário. É o vício, é a maldade, é a inveja, é o orgulho,
é o egoísmo. Esse é o nosso maior adversário. Ah, não é um ser humano? Mas Jesus diz que é preciso aproveitar enquanto estás a caminho com ele. Você está encarnado num planeta de provas e expiações para fazer essa reparação. Vença o orgulho, vença o egoísmo, pratique o bem, seja humilde. Humilde não significa se humilhar. É preciso que nós nos compreendemos que nós ainda somos impotentes perante muitas das situações em que ele nos oferece. O mal ainda progride na terra? Sim. Os maus prosperam? Sim, porque o mal grita, o mal aparece, o mal chama a atenção. Mas o número de pessoas fazendo o bem, praticando a caridade, distribuindo o amor, socorrendo a quem precisa, é muito maior. Mas isso não dá ibope. Porém, é disso que nós precisamos. Segundo os orientadores espirituais, este momento pandêmico que a Terra está atravessando, os espíritos, a grande maioria dos espíritos que estão chegando ao mundo espiritual, estão chegando nessa fase de perturbação, atribulados, atormentados é a palavra, porque não se prepararam para o mundo espiritual. Ninguém se preocupou com Deus, com Jesus, com o mundo espiritual. Só que depois do túmulo, depois da morte, vamos assim dizer, falando num termo popular, você se depara, como o título do livro do Antônio Carlos, na psicografia da Vera Lúcia: morri, e agora? O que fazer? E os bens? E tudo aquilo que nós tivemos? Tá, a moeda que nós vamos lá é o amor. E aí, você não, primeiro, nem sabia do mundo espiritual. Como é que você vai saber como vai lidar lá? É simples. Se nós vamos para uma estação de esqui, nós temos que saber como é lá. Você não vai para uma estação de esqui e leva óculos escuros, chapéu e chinelo. Da mesma forma, você não vai para o Havaí com polaina, gorro, cachecol e cobertor. Então, é preciso que nós aprendamos a nos conciliar dentro do momento atual em que nós nos encontramos. Por isso, Cristo se coloca como o caminho que leva a Deus, por nos ter deixado o exemplo claro e vivo do comportamento que liga nossa alma, o nosso pensamento e nosso sentimento ao Criador. Assim sendo, temos que reconsiderar o nosso conceito de religião, que tem por significado exatamente ligar a Deus, deixando de lado a falsa ideia de que os templos ou igrejas e seus rituais, liturgias e dogmas de fé constituem por si só o caminho da salvação. Como se ligar a Deus é o conteúdo e o ensino do Evangelho, que deve ser transformado em aprendizado, em prática diária ou em vivência. Então, o significado, a tradução do grego de religião é ligar a Deus. Para muitos, religar. Nós aprendemos, Jesus é o caminho. Por que ele fala de templo? Porque existem aqueles que seguem a igreja romana, pentecostal, entre outras, mas somente durante o culto. Da mesma forma que nós temos excelentes espíritas dentro da casa espírita. Terminou o trabalho, terminou a assistência, terminou o seu voluntariado, a criatura se transforma. Então, nós precisamos ser espíritas e ser cristãos em todas as circunstâncias, às 24 horas do nosso dia, e compreender que os dogmas, que esses costumes e essas tradições, por mais valor que tenham, esses cultos exteriores muito pouco representa. Aqui ele fala, por exemplo, da liturgia, que a liturgia da missa, por exemplo, todos nós, a maioria de nós somos oriundos da igreja romana. A liturgia da missa é fantástica, é um ensinamento belíssimo aquela liturgia. Só que as pessoas falam assim: eu vou entrar na fila da hóstia, porque eu estou recebendo o corpo e o sangue do Cristo. Se você prestar atenção no que é a liturgia, e é isso que a doutrina
espírita nos explica. Quando você vai, a hóstia ali representa o trigo, representa o pão, representa o deus Ceres, o deus do pagão, Ceres, cereal, é matéria, é material, é físico, é terreno. Deus Ceres, cereal, trigo, pão, matéria, corpo físico. O sangue é o deus do vinho, Deus Baco. Vinho, sangue, é mundo espiritual. Quando você junta o mundo espiritual e o mundo material, você tem aquilo que se determina dentro do judaísmo como a perfeição. Então, é esse o sentido. Você está indo materialmente na busca de um mundo espiritual. Mas as pessoas simplesmente vão lá e abrem a boca, o padre, o sacerdote, coloca a hóstia, a pessoa vira as costas e sai. Então, por isso o evangelho precisa ser vivenciado no dia a dia, em todos os momentos. Você abrir os olhos, agradeça a Deus, cumprimente a sua mãe, o seu pai, o seu esposo, o seu filho, quem fez o café, faça um elogio, cumprimento, um sorriso. Então, saiu, cumprimento o porteiro, o motorista do aplicativo, do operador do metrô, as pessoas. Nós precisamos, como diz Paulo de Tarso, nós precisamos viver em Cristo, para o Cristo e em Cristo todos os momentos. Somente assim, essa escada representativa da evolução. Não é que a escada está mostrando o céu, ela está mostrando que nós somos seres em evolução, seres em aprendizado. E como todo aprendiz, muitas vezes nós vamos cometer erros, equívocos e enganos, e que isso não faz de nós nenhuma criatura que mereça a pena eterna, desde que nós estejamos dispostos a fazer a reparação devida. Infelizmente, por comodismo e interesse, é muito mais fácil entender que basta seguir as exigências específicas de determinada religião no que se refere às manifestações de religiosidade, do que buscar o efetivo caminho traçado pelo Mestre Jesus para se alcançar a salvação. Disse o Cristo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. O caminho, a verdade e a vida é o amor, aplicado e vivenciado em todos os momentos e atos da nossa vida. A comunhão com Deus só ocorrerá desta maneira. Não tem como. Não está dizendo que nós temos que ser perfeitos. Está dizendo que todo conhecimento precisa ser levado adiante, precisa ser compartilhado. A nossa responsabilidade, sim, precisamos zelar pelo reino mineral, sim, pelo reino vegetal, também pelos animais, sim, nós somos responsáveis por eles. São nossos irmãos aqui de caminhada, são os nossos companheiros. Alguém vai dizer: ah, é? Claro que é. Nós não temos aí os nossos anjos protetores, anjos guardiões, espíritos afins, os nossos entes queridos, a nossa família espiritual. Nós não estamos sempre nos socorrendo dos espíritos encarregados e que zelam pelo nosso planejamento reencarnatório? Então, nós temos responsabilidade com tudo aquilo que está, né, abaixo de nós na escala evolutiva. Nesse caso, os animais. Mas por que nós temos que aprender isso, Sebastião? Qual a minha responsabilidade com os vegetais e com os animais? Nos vegetais, por exemplo, nós começamos, os seres humanos, o nosso espírito, lá o princípio inteligente, nos vegetais, nós começamos a ter uma formação do nosso aparelho reprodutor. As árvores reproduzem, as árvores dão fruto, você corta o galho de uma árvore, ela vai se regenerar. A flor cai para que possa ter o fruto. Isso é uma evolução. Toda aquela seiva, quando a semente busca na terra os nutrientes
para firmar-se no solo, ao mesmo tempo que ela desperta a sua ascensão na busca do sol, é a nossa ascensão ao mundo espiritual. E essa seiva representa a nossa corrente sanguínea. Então, nós temos responsabilidade. Aí alguém vai dizer assim, mas eu defendo, sim, a Amazônia, as queimadas. Não adianta você defender a Amazônia e não colocar água na azaleia, na violeta que está ali na janela, que a sua mãe trata com tanto carinho. Então, é preciso que nós nos atentemos para aquilo que está à nossa volta. Não precisa de nada excepcional. Precisamos estar atentos. Jesus disse, orai e vigiai. Duas palavras de suma importância e fundamentais para o nosso crescimento espiritual. A religião espírita, a religião espírita nós não temos dogmas, nós não temos paramentos, nós não temos aí nenhum desses cultos exteriores. Não tem sacerdote, nós não temos uma hierarquia eclesiástica, como ele está falando. Não temos rituais. Por exemplo, não tem igreja, mas tem o centro. É uma maneira de nós nos protegermos aí das intempéries, do sol, da chuva, do vento. É uma maneira de termos aí um ambiente propício a uma reunião. Então, a religião espírita é essa fé, está ligada a esse raciocínio, a essa fé raciocinada, lógica, razão, mas sem perdermos a sensibilidade, sem perdermos a nossa origem. Nós não podemos ser somente razão, nós não podemos ser somente estritamente cerebral. Por isso Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ele está falando de sentimento, ele está falando exatamente dessas sensações que nos tornam criaturas diferenciadas. A religião espírita é da obra Deus, onde o ser, onde o espírito se reconhece como uma criatura divina, em igualdade com toda a criação universal. Aí alguém vai dizer, o que ele está dizendo disso? Sim, aquele grão de areia que está lá na praia, aquele grão de areia que está ali no depósito de material de construção, daqui a alguns bilhões de anos, vão estar aqui na condição de instrutor espiritual, de padre, vai chegar nessa condição de um dia ser um espírito. É isso. Deus não criou nada em vão. Deus não criou nada simplesmente para servir de ornamento. Tudo tem um objetivo, tudo tem a sua serventia. Assim, é isso que a religião, é isso que a doutrina espírita vem nos mostrar. Partimos todos do mesmo ponto, mas tendo todos a mesma destinação. A doutrina espírita, a religião espírita, eu mantive o que está na revista Espírita, tá? Por isso, porque lá ele está falando do aspecto ciência, filosofia e religião. Por isso, mantido o texto original da revista Espírita. A religião espírita é da efetiva busca da ligação com Deus, pelo amor e respeito às leis universais, tendo por base o Evangelho do Cristo. O que ele está dizendo? As leis do universo. Não existe o sobrenatural. Não existe o maravilhoso. O que existe são leis naturais que nós, devido à nossa condição evolutiva, num planeta de provas e expiações, ainda temos dificuldades de compreender. Por exemplo, se nós observássemos a Lua, o satélite natural da Terra. Sim, o que é o nosso corpo? O nosso corpo não é 70% de água? A Lua está ligada diretamente à água neste planeta bendito. Como o nosso corpo, 70% é água, se você observar as fases da Lua, você vai ver como muda o seu humor, a sua alimentação, como você reage em relação ao sono.
Então, tudo isso tem essa influência de acordo com as fases da Lua. As marés, os rios, as marés do mar estão relacionadas diretamente à Lua e às suas fases distintas. Isso são leis naturais que ninguém observa. As pessoas pensam na Lua somente como algo poético aí, dos cantores, dos trovadores e até mesmo dos compositores. O que levou Confúcio, né, o grande filósofo, um dia a dizer: quando o dedo aponta a Lua, o medíocre olha o dedo. É nesse sentido. Você olha para aquilo que está mais próximo, você olha para a matéria, esquecendo de enxergar o Cristo nesta obra bendita que é o satélite natural. A religião espírita é a da busca individual do aperfeiçoamento e da evolução, pela compreensão de nosso papel na natureza e no destino do universo. Vivemos em comunidade, somos seres gregários, temos compromissos, como dissemos, inclusive de cunho universal. Temos, mas o nosso aperfeiçoamento é só. Nós chegamos aqui só e só retornaremos. Nós somos responsáveis pela nossa existência. Precisamos assumir o leme do barco da nossa vida. Algumas pessoas dizem assim: estamos todos no mesmo barco, em se referindo, por exemplo, hoje a essa situação da pandemia que nós vemos. Não, nós não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo mar, mas cada um está na sua embarcação. Tem uns que estão no petroleiro, outros estão no iate, outros estão numa pequena canoa e alguns estão mesmo ali sobre alguns pedaços de madeira. Então, esse aperfeiçoamento, ele é único, o que não significa que nós não devamos zelar pelo outro. Ao invés de preocupar em termos o que ele fez para estar nessa situação, nós devemos perguntar: o que está ao meu alcance para aliviar a sua dor? Então, nosso papel na natureza, nós somos parte integrante do universo. Todas as vezes em que nós nos desequilibramos, todas as vezes em que nós temos um desconforto físico, emocional, é porque nós estamos em desarmonia com o universo. E a oração, a prece é a medicação recomendada. A religião espírita é a da busca da harmonia em todos os seus aspectos, baseada no equilíbrio, no respeito, na ética, no bem e na caridade. Nenhuma religião séria, nenhuma religião que segue os ensinamentos de Jesus, como dissemos, vai mostrar que ensina a roubar, a matar, cometer o adultério. Não, nenhuma delas. Porém, a interpretação é muito diferenciada. Nós temos o decálogo que Moisés recebeu no Monte Sinai, representado aí pelos 10 mandamentos. Sim, está lá, todos, a grande maioria conhece todos eles, é capaz até de recitar. Porém, esquecem-se de que tem uma parte oral, que foi transmitida a ele oralmente. E essa parte era de tradição no meio judaico. Isso só muito tempo depois foi criado o Talmud. Então, quando as pessoas veem lá os 10 mandamentos, não matarás ou não matar, como está no original, as pessoas logo associam a um irmão de caminhada, a alguém encarnado, a um ser humano. Não, ele não está dizendo não matar o homem, não matar o boi, não matar o porco, não matar o pé de alface. Ele diz não matar. Não matar é tudo que tem vida. Isso, mas não está escrito lá. Tá, mas é o objetivo da doutrina, o objetivo de um curso que tem pesquisa fundamental é exatamente esclarecer. O próprio Cristo disse, quando ele se refere ao Consolador, ele não disse tudo. Muita coisa precisaria que nós nos aperfeiçoássemos, evoluíssemos, a ciência avançasse e a tecnologia se desenvolvesse. Então eu não posso matar a barata e o rato?
Pode, dentro da sua casa, dentro do seu lar, pode. É higiene, é asepsia, é cuidar da saúde. Mas você não pode comprar veneno e jogar lá no esgoto. Você não pode jogar lá onde o rato vive. Lá é o habitat dele, lá é onde ele se desenvolve. Se nós começarmos a matar todos os ratos, nós vamos ter uma infestação, por exemplo, de cobras. Tudo é equilíbrio na natureza. Muitas vezes nós rebaixamos Deus a uma situação inferior à nossa. Então, quando nós compreendemos o Evangelho, não matar, duas palavras, e olha a grandiosidade do ensinamento: vigiai e orai. Olha como é fundamental observar, vigiar. O que ele está falando? Não, mas tal quanto. Sim, também foi invertido para agradar aí a igreja. O certo é orai e vigiai. O original é orai e vigiai. Orai sempre antes. Orar. Você se liga a Deus para que você possa melhor vigiar. Orar é diferente de rezar. Rezar é pronunciar palavras, é mostrar conhecimento, é algo que nós fazemos no automático. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Isso é rezar. Orar é sentimento. Orar é nós colocarmos todo o nosso amor, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança nos ensinamentos e nas promessas do Cristo. A religião espírita é a do livre-arbítrio, sem imposição, sem castigo, sem temor, sem inferno e sem céu, mas com responsabilidade proporcional refletida na lei de causa e efeito, ou ação e reação. Depois da vida, depois da dádiva da nossa vida, o livre-arbítrio é a maior conquista do espírito e ele é respeitado em toda e em qualquer situação. Assim, não existe castigo, não existe inferno? Não, não existe. Só que muitos dos nossos irmãos que caminham conosco nesta terra bendita, eles precisam dessas religiões, que faz como fazia Moisés. Se você não fizer isso, Deus castiga. Se você não fizer aquilo, Deus castiga. Deus está vendo o que você está falando. Ainda existem as criaturas que precisam desse direcionamento. Mas o livre-arbítrio, ele nos é concedido desta forma, para que nós possamos, como mais uma vez nos referindo a Paulo de Tarso, tudo me é permitido, porém nem tudo é lícito. Então você pode fazer o que você quiser, sim, mas lembre-se que você é responsável pelos desdobramentos e as consequências de tudo que nós fazemos. A religião espírita é aquela em que o templo é o universo, o altar é a vida de relação e a oração é o viver em harmonia com a lei de Deus em todos os atos da vida diária. Doutrina espírita é isso. O que é esse templo? Jesus, os seus maiores ensinamentos, Jesus não tinha igreja, também não era no templo. O Sermão da Montanha, como o próprio nome está dizendo, foi ali, no monte. Jesus usava muito as margens do lago de Genezaré para fazer as suas explanações, trazendo ali. Por quê? Porque a água, a lei judaica, o judaísmo tinha e tem ainda até hoje essa ideia de que a água é a fonte da vida, de que tudo deriva da água. Então, por isso que Jesus, se referindo a Nicodemos, o senador do Sinédrio, quando ele fala, é preciso renascer da água e do Espírito. Jesus não se equivocou, Jesus não se enganou. É porque Nicodemos, sendo um senador judeu do Sinédrio, ele tinha essa ideia de que a água era a fonte da vida. Então Jesus está dizendo, é preciso que você nasça da água, reencarne um corpo material, mas também do Espírito, que é o objetivo de todos nós, a nossa compreensão e o nosso entendimento. E a religião espírita é aquela em que o reino de Deus deve ser construído em nosso interior, pela compreensão da lei maior, pelo pensamento elevado,
pela atitude firme no caminho do bem, pela construção diária da evolução e do aperfeiçoamento pessoal. A doutrina espírita, ela mostra a direção, mas deixa o meio de transporte à escolha de cada um. A doutrina espírita, ela não proíbe nada, mas mostra as causas, o efeito que isso vai ter amanhã. Então, não adianta somente combater o efeito, é preciso buscar a causa e eliminar ali a fonte de todos os males. Tem o quê? É saco? Tem muita coisa lá? Que na maioria das vezes... Está de que lado? Está onde? Está no egoísmo e está no orgulho que nós ainda precisamos aprender a lidar. A religião espírita é aquela da educação, do aprendizado, da busca da verdade, do amai e instruí-vos. Como dissemos, educador. Todos nós somos educadores, todos nós somos aprendizes, somos todos viajores da eternidade a caminho da luz, em evolução. E nós estamos constituindo em criaturas melhores. Essa busca dessa verdade é para que nós nos tornemos melhores ferramentas, melhores instrumentos. Jesus poderia realizar tudo sem fazer uso de nós aqui encarnados, mas ele nos oferece sempre esta oportunidade de trabalhar e de servir, mesmo sendo criaturas imperfeitas. Os benfeitores anulam as nossas imperfeições e nos permite praticar a caridade, nos permite socorrer aos necessitados, com um cumprimento, com um bom dia, muitas vezes com um sorriso, muitas vezes simplesmente ofertando os nossos ouvidos para que a criatura possa ali desabafar. Então, existem várias formas de nós, ao mesmo tempo de nos educarmos aqueles que estão à nossa volta. Lembrando sempre, encarnados e desencarnados. A religião espírita é aquela em que não se necessita nem mesmo ter uma religião, bastando sim amar, respeitar, compreender, ajudar e servir. O Chico dizia assim para todos nós, né? O Chico dizia assim: se você encontrar alguém evangélico, católico ou luterano, não fica tentando convencer ninguém a ser espírita. Ele falou: muitas vezes existem criaturas que nem religião têm e praticam o evangelho do Cristo no seu dia a dia, às 24 horas do dia. Ele falou: muitos de nós espíritas, nós ainda precisamos ter uma religião, porque a religião para nós é um freio. O medo do castigo, o medo do inferno é que nos faz praticar muitas vezes a caridade e a fazer o bem. Então, se nós tivermos já nesse patamar de fazer o bem pelo bem, não importa que religião tenhamos. O Cristo fundou uma religião. Ah, mas então não posso dizer que a minha religião é espírita? Não só pode, como deve. Nós somos espíritas. É uma religião? Sim, porque nós estudamos o Evangelho de Jesus. Nós seguimos os ensinamentos do Cristo. Então, sim, nós somos uma religião. Nós somos as ovelhas que seguem a orientação e a voz do nosso pastor querido Jesus de Nazaré. A doutrina, ela tem as respostas para todas as nossas indagações, mesmo que às vezes não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que nós precisamos na nossa caminhada. Jesus, mais uma vez, olha e zela por cada um de nós e em todos os momentos. Está lá, né? Então, Jesus, socorra-se de Jesus. Jesus é o remédio para todos os males, é a cura de todas as doenças. Jesus é a paz, Jesus é a harmonia. Falar de Jesus não é para causar motivo de vergonha ou de ser chamado de beato ou carola. O próprio Cristo disse:
Aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também me envergonharei dele perante o Pai que estás nos céus. Ele não está fazendo uma ameaça. Se nós negamos a Deus, se nós negamos a Jesus, como é que nós vamos pedir socorro para alguém que nós mesmos não acreditamos? Então, quando nós temos, é só uma imagem, mas quando nós temos esse olhar carinhoso de Jesus, é ele vibrando para que nós possamos refletir a sua imagem. A beleza das coisas naturais. Nós precisamos observar. Nós estamos vendo um sol belíssimo, o mar onde todos nós estamos transitando. Sim, mas se nós ainda não conseguimos ser esse sol, sejamos o vagalume que também se faz notar na noite escura. A vela também tem a sua importância. Então, todos nós estamos aqui exatamente para atingir esses objetivos. A informação, o aprendizado não faz que nós sejamos céticos, que nós sejamos somente racionais. Não tenhamos vergonha de olhar para o sol e falar: que sol lindo, belíssima lua, nossa, o dia hoje está encantador. Nós nos preocupamos, nós não precisamos ter vergonha, nós não vamos esconder de Deus, de Jesus, os nossos sentimentos. Ter sensibilidade é mostrar o quanto nós estamos próximos desse que nos criou a sua imagem e semelhança. Os reinos, todos eles vivendo em harmonia. Temos belezas naturais que agradam os olhos? Temos. E se nós somos capazes de nos encantar com belezas naturais, de mundos transitórios, de situações passageiras, por que não nos encantarmos com o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, que é a nossa essência? Nós somos espíritos, nós fomos criados para viver na espiritualidade. Aqui nós só estamos cumprindo um pequeno aprendizado. Aqui nós estamos simplesmente nos aperfeiçoando para sermos criaturas melhores. Como diz Kardec, nascer, crescer, morrer e renascer incessantemente. Tem algumas palavras que somente dentro da doutrina espírita nós temos o conhecimento e o significado. Mediunidade, reencarnação, reforma íntima são algumas delas. Reforma íntima, aí está. Se a cada momento, se a cada vinda nossa neste planeta, nós nos tornamos criaturas melhores, significa que nós estamos cumprindo fielmente o nosso dever. João Batista, o precursor, João Batista, primo de Jesus, aquele que veio endireitar os caminhos do Mestre, a única criatura, o único espírito que recebeu do Cristo um elogio, porque Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. E ele desencarnou, morreu degolado. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, quando o espírito que foi João Batista vivia como Elias, ele simplesmente mandou degolar 88 sacerdotes do deus Baal, simplesmente porque eles eram contrários ao Deus de Abraão que ele tanto falava. Então, ele vem na encarnação como João Batista reparar uma falta, reparar um erro e um equívoco lá da época do Antigo Testamento, o que está explícito nessa figura que simboliza a morte e na outra que simboliza o anjo. Então, que todos nós possamos, na nossa caminhada e a cada dia, aprender e servir sempre.